axiomas penais são as verdades máximas da teoria do garantismo penal. A teoria do garantismo penal é uma teoria que influencia o direito penal brasileiro. Existem várias outras teorias que vale a pena dar uma conferida, por isso vou indicar alguns materiais complementares que usei aqui na descrição para ajudar no entendimento. Ao todo, são 10 axiomas e eles estão associados à teoria do garantismo penal. Eles norteiam o direito penal com as suas afirmações que são diretamente ligadas umas às outras. Agora vamos conhecer sobre eles. O primeiro, em sua tradução, diz o seguinte: não há pena sem crime. Parece algo óbvio, né? Mas não é bem assim. Neste caso, temos que conhecer o conceito de crime, sendo crime condutas tipificadas no Código Penal. O segundo axioma, em sua tradução, diz: não há crime nem pena sem lei anterior que os defina. Só pode falar que a pessoa cometeu um crime se estiver em lei que a ação que ele cometeu é proibida. O axioma anterior falou sobre não ter crime sem lei anterior que o defina. Já este diz sobre não existir lei penal sem necessidade. O direito penal ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas, então entende-se que ele tem que ser usado o mínimo possível. Nada de ser louco criando crimes por aí, porque nem tudo é de esfera penal. Existem as punições administrativas e cíveis, entre outras. O pagamento de juros por uma obrigação não cumprida, por exemplo, é uma penalidade cível e não de direito penal. Não tem necessidade de aplicar o direito penal se não houver lesão ao bem jurídico por ele tutelado. Isso porque o direito penal ele é aplicado de maneira mínima por ter as penalidades mais severas. Este axioma nos diz que não existe ofensa a um bem se não tiver uma ação contra esse bem. Ou seja, se uma pessoa não agir para lesionar a outra, não existe ofensa, não existe crime. Neste axioma está descrito que não existe culpa sem ação. Isso porque não existe ofensa sem ação. E se não tem ofensa, não tem dano ao bem tutelado. Então, não é o caso de direito penal. Não há culpa sem processo. Ninguém é considerado culpado senão com o processo e com a sentença tramitada em julgado. Não há processo sem acusação. Este axioma diz que o processo não vai começar sem que a acusação seja feita. Pode ser uma acusação feita pelo Ministério Público, por exemplo. Não há acusação sem prova. A acusação aqui se trata da sentença final do juiz, ou seja, o réu não será condenado se não for apresentado provas que comprovem que ele tenha cometido uma conduta tipificada. Esse axioma até chega a ser polêmico, porque parece que quem realmente cometeu o crime não vai ter a penalidade aplicada, porque não teve provas suficientes. Mas como já sabemos, o direito penal tem resultados mais agressivos à vida de quem é julgado. Já pensou a pessoa ser presa injustamente? Como ficaria a vida desse indivíduo que foi injustiçado? Ele vai perder o tempo de convívio com a família e as oportunidades de ascensão financeira. Você sabia que em casos assim, a justiça tem que reparar os danos com uma indenização? E não para por aí as consequências negativas, porque enquanto tem um inocente preso, o verdadeiro autor está solto, cometendo outros crimes e dessa vez sem muita preocupação, porque teoricamente ele já está preso e não tem ninguém procurando por ele mais. O que você acha desse axioma? Ele favorece ou não ao réu? Não há prova sem defesa. Isso se refere à ampla defesa e ao contraditório. Todo mundo tem direito à defesa. A pessoa que está sendo acusada, por sua vez, tem o direito de apresentar a defesa sobre o que está sendo dito dela. Lembrando que o acusado é considerado inocente até que se prove o contrário. Para finalizar, vamos lembrar que os axiomas, de modo geral, nos dão a garantia de um processo penal justo e com previsão. Isso é fundamental, visto que o direito penal é mais severo que os demais diplomas, o que faz todo sentido, porque ele tutela bens como a vida, a intimidade, a honra e o patrimônio.